Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Você já conhece o nosso trabalho no Instagram, toda a nossa produção científica e de humor é independente e autoral. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo o time do Fogart da Madrugada está aqui comigo o Luiz Eduardo. E aí, Luiz, beleza? Tudo bom? Hoje estamos aí, camisa até em homenagem ao nosso episódio de hoje. O que está escrito aí? Brasiliense, brasiliense, lá de Brasília. Você deve estar emocionado hoje, né? O Olha, entrevistado você vai ver que formou na mesma terra que você. Temos muita coisa em comum, tanta formação aí, desde a faculdade até a formação de residência e congresso na minha cidade. Mas você não nasceu em Brasília, né? Não sou nascido, mas sou criado, né? Então Então eu sou mais brasiliense do que paulista. Legal. Então hoje a gente vai descobrir a diferença entre lago, lagoa e laguna. Tava tendo essa discussão agora. Essa vai pro final, Eu erro toda vez. Não, mas pode ficar tranquilo que isso aí você vai aprender bem a geografia. Mas e daí? É lago, é lagoa ou é laguna? Lago Paranoá, maior lago artificial do mundo. E Tá? qual que é a diferença? Laguna seria se fosse de água salgada. E lagoa é bem menor, tem uma coisa pequena, ínfima. Cultura, hein? Brasília é assim. Legal. Vou aprender muito hoje aqui. Bom, antes da gente começar, vou te pedir para você apertar o botão de seguir no Spotify, no YouTube e também seguir a gente no Instagram. Isso ajuda muito o nosso time a continuar produzindo conteúdo para vocês. Essa é uma série especial dos episódios voltados para a carreira e mercado e o tema de hoje é o 44º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, o Grande Reencontro. E nós estamos muito honrados de ter aqui no estúdio o presidente do Congresso, o Dr. Antônio Carlos de Souza. Oi, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado, Luiz, pelo convite. Eu diria que eu estou até emocionado, porque eu sou fã de vocês, assim como todos os ouvintes aí. A gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. A gente sabe da tua difícil missão, que é tirar esse congresso do papel, passado episódios de pandemia, agora guerra, enfim, uma série de adversidades que o senhor vai contar para nós. Doutor, a gente sempre começa aqui o podcast falando um pouco sobre a formação, a carreira do nosso entrevistado. Então a gente queria entender um pouquinho como é que foram seus passos nessa jornada de formação até chegar na posição de destaque como o senhor tem hoje, que é a presidência do Congresso Brasileiro. Zé, eu entrei na Faculdade de Medicina com 16 para 17 anos, em 1986. Eu formei na Universidade de Brasília, né? Na época um curso diferenciado, universidade pública, com 25 estudantes por turma. Tinha uma situação bem interessante, que tinha mais professor do que aluno naquela época, né? Bom, terminei o curso em 92, então estou fazendo 30 anos de formado esse ano. E voltei para minha terra, Ribeirão Preto. Eu, na verdade, sou do interior de Minas, numa cidade que fica a 113 quilômetros de Ribeirão Preto. Por isso nós fomos criados praticamente em Ribeirão Preto. Voltei para Ribeirão Preto para fazer residência médica. E lá fiz residência médica, fui médico assistente, fiz toda a minha carreira universitária lá, né? Doutorado. E desde então nunca saí de dentro da universidade. Então, a minha identificação é como médico, cirurgião vascular, e eu faço isso o tempo inteiro, mas a minha dupla jornada é ser docente. Eu sou docente há quase exatamente 25 anos. Pô, são duas gerações distintas de USP e Ribeirão, né? Mudou muita coisa, vocês acham? Bom, coincidentemente, o atual chefe da residência lá foi R- dele, que é o professor Edivaldo. Então a gente teve esse gap de gerações isso é lá. extremamente emocionante, porque eu não tenho irmão, e o Edivaldo, para mim, é considerado, o Edivaldo Jubiliano, um grande irmão, porque nós conduzimos 5 anos, né? Foi até mais, porque ele passou como interno, eu já era R1, e vivemos todo o sonho da cirurgia vascular, e que foi muito estimulado, muito cultivado pelos nossos docentes, nossos professores. Não sei se vocês sabem, mas no HC de Ribeirão, a gente dava plantão, e muito plantão. Só que a gente dava plantão com os professores. Essa é uma situação assim, dava plantão na UE, na unidade de emergência, com o mesmo professor
que dava aula na graduação, na pós-graduação. Ele estava presencial. Ele estava presente, então, sempre tinha um presencial. não, aneurisma roto, ia lá acordar o professor para entrar a qualquer hora, 24/7. Era uma situação excepcional de aprendizado. Aprendizado excelente. É. E a tua geração, Luiz, também viveu isso? Isso mantém, aí, além disso, agora um R3 da especialidade, ele fica de plantão como sendo o residente da cirurgia geral, assim, o staff, digamos. Então sempre tem um professor, o staff da geral, que seria o R3 da especialidade, e os residentes da geral de plantão. Então é uma coisa muito interessante. Aí você aciona a especialidade se precisar, se for uma coisa, mas aí sempre tem um professor lá. Você tem contato com os professores das especialidades todas. Isso é bem legal. E outra situação, assim, que a gente sempre fala, as pessoas têm uma certa dificuldade em entender, mas por que funciona tão bem? É um hospital gigante para fazer eletivo, que não é contaminado pela porta aberta da urgência, e um hospital para fazer urgência e emergência, separados. Então as duas filas andam. Né? São coisas em paralelo. Para quem não conhece, como é que chama os hospitais? Tem o Hospital das Clínicas, mesmo no HC, Tá. que aí esse é o hospital eletivo, que fica um pouco mais afastado da cidade. E o outro que é bem central é a UE, que é a unidade de emergência. Então, trauma, politrauma, enfim, todas A as porta de urgências entrada mesmo. Exato. Trauma na unidade de emergência, com isso a demanda eletiva continua. É uma estrutura muito bem montada. É. Né? E a chefia da cadeira, na sua época, professor, era o Dr. Piscinato. Piscinato. Ainda é, Luiz? Como é que tá lá? Não, o professor Piscinato ele tá quase como emérito, ele continua ainda, né? Mas Professor atualmente é o professor Edivaldo. Professor Edivaldo que está... E ele está participando ativamente do Congresso. Né? O professor Edivaldo, mais uma outra coincidência fenomenal, né? O Edivaldo hoje é o diretor científico do Congresso. Ele é o diretor científico da nova gestão, né, que assumiu a sociedade e assumiu de uma forma extremamente elegante, abraçou o Congresso, né, que já havia sido gestado na gestão anterior. Né? Então, eu não tenho absolutamente nada a reclamar das duas gestões. Ambas nos ajudaram muito, tanto no planejamento e agora, né, na gestão do Dr. Júlio e do Dr. Edivaldo, eles estão realmente colocando como prioridade número 1 para fazer o grande reencontro. Acho que esse congresso aí vai surpreender todo mundo. Viu? Sem dúvida, cara. Eu já estou inscrito, vou estar lá com certeza. Não, com certeza. E uma outra coisa só também, além dessa parte de Ribeirão, outra coincidência é que ele voltou para Brasília e agora lá também ele faz parte da cadeira, enfim, sempre seguiu essa parte acadêmica. Para mim não há significado, né? Quando eu vou aos hotéis que me pedem para identificar, eu coloco professor, né? Esse é o meu coração, apesar de que eu vivo, obviamente, nesses dois mundos, porque também não é possível ensinar e aprender sem viver no mundo real. Então, é assim que eu penso. Hoje eu sou professor da Universidade Católica de Brasília, né? Professor e gestor, também diretor clínico do ambulatório, dos laboratórios de habilidades. Ou seja, eu vivo nesses dois mundos. Então, apesar de fazer um congresso sem benchmark, porque nós não temos um benchmark de um congresso brasileiro, né, um congresso dessa envergadura, o maior congresso da América Latina em cirurgia vascular, e nós somos a segunda sociedade em número de associados do mundo, com 4.066 associados hoje, e não seria possível, né, fazer não fosse dessa forma. Esse é um ponto muito interessante para a gente conversar aqui, professor, porque a gente tem muito estudante, residente que nos escuta, né? Então, você está falando da parte acadêmica, eu queria que você colocasse para nós assim, a importância das pessoas que estão nos escutando participar ativamente da sociedade. Por que isso é tão importante olhando para o futuro? As pessoas... Isso é muito importante. É que eu queria... Obrigado, Arthur, por essa pergunta, porque nós estamos muito preocupados, os mais antigos, vamos dizer assim, com as novas gerações que estão, de uma certa forma, valorizando menos que deveria valorizar o associativismo, a vida em associação. Né? Os associados da SBACV, né, das especialidades, somos, na verdade, guerreiros, somos soldados, como se diz, na defesa da nossa especialidade. Se não tem essa linha de combate dos nossos interesses, né, o que acontece é que o mercado simplesmente define as regras e essas regras são instituídas querendo você ou não. Né? E existe uma confusão muito grande entre o papel das instituições. Né? A SBACV é uma sociedade de especialidade. A responsabilidade da SBACV é com a formação, é com a certificação.
ok? Título de especialista e a educação continuada. Essa é a principal função. Só que, nos últimos anos, o pilar defesa profissional tem superado até essa questão da atualização científica. Por quê? Porque nós estamos sendo atacados a 360 graus, né? Tanto em termos de invasão por médicos e principalmente por não médicos. Nós tivemos uma situação aí nos últimos 10 anos de um projeto de destruição da medicina, né? Hoje nós temos uma projeção para formar 50 mil médicos em 2027, ou seja, completamente incompatível com o mercado brasileiro, enquanto o número de residências continua, vocês sabem, não aumentou absolutamente nada. Então nós temos um problema sério aí. E essas soluções, elas têm que partir de nós, se a gente quer manter um mínimo de protagonismo nessa situação. Senão, nós vamos continuar sendo gerido pelo mercado. Então, a sociedade de especialidade cuida da capacitação, cuida da certificação e agora com um grande pilar da defesa profissional. Muita gente confunde com o papel, por exemplo, dos conselhos. O conselho regula a profissão. É preciso ter regulação. Nós temos 500 mil médicos, é preciso ter regras, né? Então o conselho serve para isso, colocar regras. E nós temos a parte de sindicato, que envolve as questões trabalhistas. Então, são instituições completamente diferentes. Tá? Então, eu convoco, assim, quem não tiver associado a SBACV, né, procure a sua regional. E, aliás, tem uma notícia boa. Para o Congresso Brasileiro, a partir de sábado, de sexta-feira, os associados adimplentes terão 50% de desconto na inscrição. Significa que a inscrição a preço corrigido era de R$ 2.200, que seria o mesmo preço do último congresso de Recife, tá? Para os adimplentes, que era um sonho nosso. O nosso sonho era dar o congresso para todo associado, né? Mas não é possível com a anuidade. Mas nós temos 50% de desconto, ou seja, mais do que o valor de uma anuidade, tá? Para o associado que tiver adimplente, né? Então, quem não estiver regulariza a situação, se associe, né, e pega os 50% de desconto. Não tem mais desculpa para não ir, né? Só vou posicionar a turma que tá escutando. Isso aí foi um spoiler, hein? Spoiler. Pra turma que tá escutando, porque vai ser na sexta-feira isso, então, professor? Então vai ser no dia 15 de abril. Não, a partir da sexta-feira passada, anteontem. Ontem. Agora Então, já. no dia 8 de abril. 8 de Então, abril, pra quem já tá está escutando valendo isso, 50% de desconto para os sócios, né, tanto em qualquer categoria do sócio. Por exemplo, o residente. O nosso foco é o jovem médico do congresso. Então nós estamos fazendo, por exemplo, vai ter o 7º congresso das ligas acadêmicas, né? acadêmicas de cirurgia vascular. Nós temos 5 eventos paralelos, né? Um deles é o 7º congresso das ligas acadêmicas. a presença do estudante já aprendendo cirurgia vascular. Cara, na minha graduação eu não aprendi muita cirurgia vascular. Era TVP, era um pouquinho ali de trauma. As graduações deixam a desejar, né? A UNB eu imagino... Segue mais ou menos pela mesma linha. A gente não tem uma cadeira específica de vascular. Você aprende em clínica cirúrgica. O exame físico é meio que junto com a cardiologia, um pouco meio assim. Professor, a gente vai começar a falar agora sobre o congresso em específico. A gente está bem animado sobre isso, né? Mesmo porque aí estamos voltando da pandemia, realmente vai ser o grande reencontro de toda a sociedade nacional. Eu queria que o senhor colocasse para nós um pouco dos big numbers do congresso, assim. O que a gente espera de número de congressistas, palestrantes, palestrantes internacionais, brasileiros, mesa, o que a gente vai encontrar na plenária principal? Esse congresso vai ter um motivo de crítica, nós já estamos adiantando, porque vai ser um congresso enorme, gigantesco, quando se compara com as edições anteriores, né? Ele vai acontecer no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que fica no eixo monumental de Brasília. Então nós não vamos ter uma plenária só, nós vamos ter 4, né? 4 plenárias. Nós estamos esperando, nós estamos projetando 3.000 congressistas, 3.000 congressistas. Numa situação pré-pandemia, nossos números eram maiores, né?
Para vocês terem uma ideia, o auditório Master tem 3.500 lugares, né? Então, onde que vão acontecer as principais conferências, aquelas que provavelmente vão atrair mais pessoas, que mais pessoas estão interessadas. Depois nós temos um outro auditório de 850 lugares, um outro de 260 e o outro de 180. Além disso, mais 6 salas para a gente executar workshops, né? E algumas coisas interessantes, como a Masterclass, depois eu posso falar mais sobre isso, que são inovações que vamos fazer durante o Congresso, né? Vamos também ter do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento do Congresso, o que a gente quer é o contato, tá? E a interação com o congressista, de uma forma bem... Isso está dentro do nosso projeto, a interação em primeiro lugar. Isso aí vai mudar bastante. Vamos ver bastante coisa nova aí. E, inclusive, você vai poder acompanhar pela internet também? Como é que vai funcionar a transmissão essa é uma boa pergunta. Olha lá. Esse é o grande reencontro. O grande reencontro, nós passamos mais de 2 anos, sem ter um evento que a gente pudesse fazer o nosso network. A gente aprende no Congresso, no network, trocando as ideias, né? É no corredor, é ali, o colega mostrando no celular um caso que fez, né? Ontem, por exemplo, o Alexandre me mostrou, olha, a endoprótese que eu tirei ontem. Então, nesse corredor é que acontece a troca, que acontece as pessoas põem a mão nos dispositivos. Então, a gente quer fazer um evento que tenha essa pegada. É a pegada da troca de experiência, não só com os professores, mas também com o público em geral. Nós temos 35 professores internacionais confirmados, tá? E temos em torno de 200 convidados palestrantes nacionais. O congresso vai ser presencial. Não teremos link, Luiz, para assistir o congresso online. Mais um motivo para 50% de desconto. 50%. E tem um detalhe. Para os palestrantes nacionais, já vou deixar aqui porque faz parte das nossas diretrizes, não vai ter possibilidade de fazer as palestras online. Ok? A gente até agradece, compreende que aquele convidado não poder participar, mas nós temos um propósito. O propósito é o grande reencontro de todos os associados, se possíveis, presencialmente no Congresso. Então, agora, os convidados internacionais, obviamente, a gente aprendeu com a pandemia, nós podemos ampliar esses números de convidados internacionais através de videoconferência. Então, nós vamos ter um braço, tá? De troca de experiência internacional, mas o Brasil não. O senhor comentou um pouco, doutor, essa questão de fazer o congresso na pandemia. Você pode só falar para a gente um pouquinho como é que foi essa grande dificuldade, né? Esse desafio aí, que eu imagino que tenha sido uma coisa única aí que ninguém vivenciou ainda. Então, organizar um congresso desse tamanho, né, numa situação tão complicada. Nós não temos, o doutor Alcides, nós temos um núcleo duro do congresso, o doutor Alcides, que é o diretor científico da nossa regional, doutor Leonardo, doutor Rodolfo, e a gente chama de núcleo duro, que a gente acorda de manhã à noite só pensando no congresso, e a gente fala que nós temos que reinventar essa situação, porque não tem algo semelhante na nossa geração, né? E não teve uma pandemia, alguém fazendo um congresso desse nível em plena pandemia. Então, as dificuldades foram enormes, mas também nós aprendemos com tudo isso. Nós ganhamos o direito de fazer o congresso em 2017, numa disputa em 2017, por ocasião do Congresso de Natal. De lá para cá, nós estamos trabalhando no Congresso. Só que até março de 2020, nós estávamos com uma perspectiva, né? Entretanto, em 2020 e 2021, a gente vivenciou uma outra de completamente instabilidade, imprevisibilidade, e nós como pessoas, né, como mundo, erramos em quase todas as previsões. Foi mesmo. Né? Erramos algumas vezes, né? Não foram duas, não foram três. E muito confuso, e nós ficamos à mercê dessa situação. Só que nós não abrimos mão em nenhum momento, nem pensamos em fazer um evento dessa envergadura para cirurgiões que precisam
É claro, nós temos angiologistas, mas os angiologistas precisam de ver, tocar, né? As nossas habilidades são, né? Elas exigem isso. Nós não pensamos em hipótese nenhuma em fazer um evento online, simplesmente para cumprir tabela. Muita gente fala, pô, por que vocês não resolveram logo isso? Já teria passado, teria resolvido, a fila anda. Não, nós não abrimos mão de fazer um grande evento. Como estamos há 2 anos sem encontro, surgiu-se o mote que pegou, que é o grande reencontro. E tudo que for possível para promover esse grande reencontro, né, nós vamos fazer. Isso é propósito, né? Isso é o propósito da coordenação. Esse tá muito coerência, bem né? alinhado. Coerência que Cara, e assim, a minha opinião pessoal é que esse lance do online na pandemia nos ensinou muita coisa. Eu gosto muito de aprender de forma online, mas tem um negócio que eu não gostei e acho que não funciona, são aquelas salas virtuais de networking, sabe, professor? Onde terminou a palestra, você volta para uma tela principal, onde tem os estandes da indústria, você tenta... Vira uma bagunça, Puta, isso é um cara? Você saco, consegue não prestar funciona atenção, direito. Aí tu olha o celular, não presta atenção na aula, né? Uma coisa... Conversem entre si, tipo, não funciona isso. Então é isso que o professor está falando, né? Tem que ter o espaço da confraternização. Nós não podemos reclamar que durante a pandemia nós aprendemos muito, nós tivemos muito acesso à informação. Sim. Né? Tivemos muito acesso à informação. Nós tivemos mais acesso à informação do que provavelmente a gente vai ter no encontro, Verdade. não é? Assistindo uma palestra. Mas a experiência de estar num evento desse, né, em termos de aprendizado, de vivência, né, em todas as dimensões do aprendizado, das reflexões, não se compara a você ficar na frente de um computador. Eu acho que são situações que têm as suas possibilidades de aplicação. E nós vamos aplicar isso, porque a gente adquiriu essa tecnologia, na verdade, já tinha, alavancou-se com a pandemia a possibilidade de fazer essas transmissões do mundo inteiro. Né? Nós vamos ter palestrantes dos 5 continentes no Congresso. Está previsto, então, agendado, né? Então anota aí na tua agenda do dia 15 ao dia 19 de agosto. E, professor, para quem não conhece a cidade de Brasília, quem não esteve lá ainda, o senhor já falou que vai ser no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Quais são os locais bons da cidade que o senhor indicaria para uma hospedagem, que fique mais confortável para o congressista? Primeiro, assim, tem sido interessante nessas conversas, porque Brasília tem 60 anos e é uma cidade fundamentalmente de imigração, né? Brasília foi... gente do Brasil inteiro foi para Brasília. Ainda continua indo por causa dos concursos públicos. Então, a maioria das pessoas que eu converso, os colegas, tem um parente ou um parente de um parente que mora em Brasília. Eu tenho um amigo que mora lá. É sempre... Mas será que o cara vai te hospedar? Não. Sei não, hein? Sabe, Mas eu, minha noiva, meu papagaio, meu periquito. Tá tranquilo. Então. Então, assim... Brasília é uma cidade de trânsito, então é o 3º maior hub de aeroporto do Brasil, né? Em torno de 500 mil pessoas transitam pelo Aeroporto Internacional de Brasília, então nós temos voos para todas as capitais. Numa época diferente dessa que a gente está vivendo, os preços das passagens para o Brasil não eram exorbitantes, eram os mais baratos que tínhamos. Nós fomos atrás de negociar isso aí, inclusive, de pesquisar passagens mais baratas para dar spoiler para os associados, né? E do aeroporto vai direto para os setores hoteleiros. Tudo lá em Brasília é setor, tá? Lá não tem rua, lá não tem esquina. Então, para quem não conhece Brasília, é uma cidade única no mundo. Vale a pena ir, inclusive, com a família, tá? Porque nós temos várias possibilidades de turismo em Brasília. Aliás, o Congresso pensou o seguinte: vamos trabalhar durante a semana, de segunda a sexta, e no sábado e no domingo não tem atividade. Justamente aproveitar aí, né? Porque às vezes é uma oportunidade única de se fazer, por exemplo, um turismo que só tem lá, que é o turismo cívico. Já ouviu falar nisso? Turismo cívico? Eu já tinha escutado e eu fiz quando eu conheci Washington, que é o lance de você conhecer... É isso aí. É aquele mesmo turismo que se faz em Washington, conhecer os espaços públicos do Brasil, né? Câmara, Senado e outras estruturas públicas, né? Além disso, né, do turismo cívico, você tem o turismo arquitetônico. A arquitetura não existe nada parecido no mundo, né? patrimônio da Unesco, né? Da Unesco, Patrimônio mundial da Unesco. Então,
Tem um turismo arquitetônico. Tem também um turismo interessante, que é um turismo característico do Cerrado, do entorno. Por exemplo, a Chapada dos Veadeiros, né? Cidades históricas do lado, como Pirinópolis. Então, riquíssimo em termos de turismo. E um turismo gastronômico. Brasília tem uma possibilidade da gastronomia excepcional, né? Além de uma beleza, né, excepcional. A gente não tem mar, mas tem o céu. Como diz como é o nome? Como se diz, o céu de Brasília é o mar de Brasília. E lá tem até uma questão no plano piloto. Os prédios mesmo do plano não podem ter mais de 6 andares. Por quê? Para não atrapalhar a vista do céu. Então, em qualquer lugar da cidade, você consegue ver aquele céu. E o céu de Brasília é famoso, assim, de música, poema e tal. Justamente por causa disso. Então, tem essas regras lá. E o Congresso é posicionado, inclusive, no eixo monumental, que é bem no centro, assim, você consegue ver o estádio, consegue ver vários pontos turísticos do próprio local do Congresso. Muito legal. Inclusive, as peças, né, de divulgação, elas fazem alusão ao céu de Brasília. Que é um céu estrelado, todas as peças, os poços, é um céu estrelado, fazendo alusão ao céu de Brasília. Bom, tô bem animado, viu, Luiz? Espero que você faça um bom cronograma turístico para mim lá, cara. Pode ficar tranquilo. Tá colocando a minha... Exato. Tá colocando a minha expectativa lá no alto, você vai ter que cumprir. Não, mas com a isso. ideia é essa, a gente vai cumprir. E em relação à agenda científica, professora, o senhor falou aí que temos grandes nomes internacionais já confirmados. Queria ouvir do senhor quem são essas pessoas e também se a coordenação do Congresso teve ou está enfrentando alguma resistência por parte deles de virem ao Brasil. Tá. Inicialmente, eu queria falar para vocês como é que esse Congresso foi cuidadoso, tem sido cuidadoso. Aliás, o cuidado, o núcleo duro pensa em 2 palavras, né? O Congresso ele deve cuidar de quem vai e de toda a programação de uma forma de cuidado mesmo e de uma forma assim global, tá? Então integradora. Assim, quanto mais pessoas de todas as possibilidades que quiserem mostrar o que está fazendo de melhor, nós estamos dando espaço, tá? Desculpa, eu me perdi. Dos palestrantes internacionais. Palestrantes internacionais. A gente fez a programação do Congresso de uma forma estruturada. No Congresso de 2017, nós fizemos um sorteio de um iPhone, naquela época o iPhone Plus Master, o mais avançado que tinha, para que as pessoas respondessem um questionário sobre o que as pessoas gostariam de ver no Congresso de 2021, né? E nós conseguimos exatamente 700 respostas, um número até grande, uma amostragem até grande, e daí que veio a árvore temática do Congresso, daí que vem o que as pessoas gostariam de ver, né? Óbvio, fleboestética, endovascular, mas apareceram questões como gestão, tá? Como planejamento financeiro, né? Então, temas como esse vão estar e está muito bem representado no Congresso. Em relação aos palestrantes internacionais, nós temos nomes como, por exemplo, Coselli, né, que já confirmou. Nós temos uma conferência do professor Alan Davis, falando a história da insuficiência venosa crônica, que é um professor do Royal College. Nós temos a presença confirmada do Gustavo Derich, que vai estar presencialmente com a gente, né? Uma representação excepcional. Temos também a presença do Boné, né? Da pessoa que criou o endolaser, contar para nós toda essa história, né? Então, do ponto de vista internacional, nós temos a possibilidade de todas as representações. Nós estamos esperando a resposta e é muito provável, né? Que nós teremos a presença do Dr. Juan Carlos Parodi. Uau, tá? Mas isso é um spoiler, muito provavelmente ele vai falar com a gente. Legal. E da parte dos palestrantes nacionais aí? Aí nós temos o creme de la creme, né? Perfeito. O creme de la creme. Todas as representações, toda a programação do Congresso foi feita de forma matricial. É a primeira vez que faz isso. O que significa isso? Nós pegamos
quem produz no Brasil, Rio de Janeiro, Arno, São Paulo, quem produz em São Paulo, quem produz no Rio Grande do Sul, em todas as regionais, pedimos essas sugestões por produção. Legal. Obviamente, sem nenhum viés político, né? E fizemos o cruzamento da nossa matriz que a gente escolheu, do que a gente queria contemplar de temas no Congresso, com essas pessoas que realmente enfrentam o mundo real. Então nós temos confirmados, se vocês visitarem a página, tem 100 Franklin, coloca para nós na tela aqui o site do Congresso. Então, para você que está escutando o podcast, se você acessar o www.vascularbrasilia2022.com.br, você vai poder acompanhar, ou você está vendo pelo YouTube, você está conseguindo ver aqui o que o professor está falando. Tem um link dos convidados, só para vocês, lá em cima, né? Convidados. Palestrantes, exatamente. A gente está acessando o site aqui agora do Congresso e colocando na tela o nome dos palestrantes confirmados. Então, olha, Damastor, Adalberto, né? Adenauer, nós vamos ter um curso de trauma, tá? Hands-on de trauma com Adenauer. Opa, olha quem encontrei aqui. Olá, olha quem está confirmado. Tem um cara conhecido, Arthur, confirmei minha presença. Né? 35 convidados internacionais, então. Algumas figurinhas repetidas do Frêmito aqui, hein? Mas a gente já conhece, já teve a oportunidade de entrevistar. É o creme de la creme da... Professor, eu achei muito interessante esse lance que o senhor falou de coletar o que o congressista quer escutar. Então, porque o Congresso ele é para o congressista, ele não é para o congressista então e pelo congressista. Muito interessante, vocês foram tentar entender o que a sociedade quer assistir e montaram o programa em cima disso. Achei sensacional. Queria escutar e entender o que vai estar na plenária principal, que é sempre o mainstream ali, o que a gente vai poder assistir. Então, basicamente, nós dividimos nesses 4 anfiteatros, né? Se você abrir ali na programação, vamos ver que no grande auditório, que é o nome oficial, é Auditório Master, a programação predominantemente venosa. Porque houve-se uma mudança, né? Nos últimos anos, a demanda maior é por situações de doenças venosas, de flebologia, né? E de tromboembolismo venoso. Então, situações contemporâneas discutindo essas situações, não só de diagnóstico, de tratamento, e principalmente, em todas as situações, nós estamos pedindo para que os palestrantes falem sobre atualizações, tá? Indicações, tá? Fatores positivos e negativos e limitações, né? E muitas discussões sobre as complicações e até onde a gente pode ir, né? Olha que interessante, aqui dia 19 de agosto a gente tem gestão de carreira, consultório de flebologia moderna. A gente fez até um podcast sobre isso, né, Luiz? Foi. Aí não está o nome, já está tudo com os nomes, com as pessoas confirmadas. Sinceramente, nós não colocamos até aí para não dar spoiler, porque tem um certo tempo até lá, né? Então gerar uma ansiedade também. Não é só isso, é também para ser exclusivo, né? Claro. Nós pedimos um pouco de exclusividade para esse pessoal pessoal fenomenal, né? E quanto à parte também dos trabalhos científicos, dos pôsteres, tema livre... Aí, só terminando nos outros auditórios, né? Esse é o auditório azul, o auditório onde vai predominar as doenças, o venoso. Volta para mim lá, Franklin, por gentileza. Deixa eu voltar aqui e trocar o auditório. A gente tem quantas salas, professor? 4 salas. 4 salas. Vale a pena a gente fazer um tour aí, porque eu quero de vocês... E tem um auditório Alvorada, 850 lugares, onde predomina as doenças arteriais, né? Tem 4 simpósios paralelos. Olha esse simpósio que vai ter aqui. Simpósio de acesso, primeira vez que vai ter um simpósio, é uma manhã inteira de acesso vascular, né? Convidados do mundo inteiro para discutir sobre acesso vascular para hemodiálise, com casos clínicos, discussão de casos difíceis, a angiologia representada aí, nós vamos ter o congresso, que é de cirurgia vascular e de angiologia, o 7º Congresso Brasileiro das Ligas,
tá? Onde quem está capitaneando, quem está coordenando são os próprios acadêmicos, os próprios ligantes, né? Nós estamos até preparando um espaço, né? Um espaço para receber os estudantes. Luiz Eduardo vai falar nessa... Numa dessas aí o pessoal me convidou. Assuntos como telemedicina, né? Assuntos novos, né? Como robótica, como AI, como inteligência artificial. E a parte dos temas livres, como é que vai funcionar? Vai ter um espaço próprio? Vai ter um espaço, mas os temas livres vão ser valorizados, tá? Tem 3 modalidades de envios de trabalho. Um é o tema livre de apresentação oral. A comissão resolveu que não vão selecionar para apresentação oral relatos de casos, por exemplo, né? Os trabalhos mais originais. E dentre esses trabalhos mais originais, nós copiamos no Encontro São Paulo, né? Alguns vão ser selecionados para apresentar na plenária como tema correlatos. Aqueles trabalhos relevantes, né? Muitos relevantes. Temos os relatos de casos, podem ser apresentados como pôster digital. Nós vamos ter 20 totens para apresentação dos temas livres, dos posters, e temos uma possibilidade de vídeos editados, né? Se alguém quiser fazer um passo a passo de uma técnica, etc., pode editar um vídeo, e também é uma modalidade de apresentação. E para todas essas categorias, gente, vão ter premiações. Certo. Tá? Premiações. Já tem prêmios definidos, o melhor tema oral livre, o melhor pôster, né? E a data de submissão do trabalho até dia 30 de abril, né? Tem muitos serviços que produzem muito. Eu gostaria de que vocês enviassem trabalhos, né? Para a gente fazer isso um grande evento. Não vamos fazer temas livres escondidos no início da manhã, na hora do almoço. Vamos tentar colocar os temas livres no meio da programação para que tenha relevância. Legal. Cara, eu sempre mandei muito tema livre para congresso. Em Natal a gente levou lá da Unesp 9 temas livres. Apresentando sempre um volume muito grande. E sempre engrandeceu a minha carreira isso. Porque primeiro Quebra você um pouco se do gelo, a dificuldade de falar para o especialista ali. Eu era residente naquela época, mas independente da época que você esteja. É sempre muito desafiador. E depois que você faz um network muito interessante com os outros caras que vão apresentar na mesma sessão que você e estão passando pela mesma situação, e também com a banca que questiona o seu trabalho. Enfim, e é o primeiro passo para você poder submeter a uma revista ou escutar de uma banca o que você acertou, o que você errou, né? A gente gosta muito aqui da JVB, sempre exalta a JVB, então primeiro passo para você levar a tua... Vai ter, a propósito do JVB, vai ter uma mesa, uma sessão que vai discutir as formas de enviar trabalho para o JVB, e tudo indica que quem enviar os trabalhos, aqueles trabalhos selecionados, vão ser publicados num suplemento especial do JVB. Vai ter uma edição especial aí do Congresso. Como suplemento, ou seja, legal, vai sair como um resumo de trabalho publicado numa revista, né, mais um incentivo aí para você submeter seu trabalho. É super importante, porque depois você vai enfrentar uma banca de residência para R5, você vai, por exemplo, participar de um concurso público, tudo isso pode pesar muito aí na sua carreira. E fora que a própria banca lembra, né? Não sei se você recorda, a gente fez um episódio de JVB e o nosso entrevistado foi da banca do Arthur num congresso. Foi o Matheus Picada, não foi? Foi. E aí eu apresentei um tema oral lá da Unesp de Botucatu. Apanhou muito? E apanhei, cara. Aquele dia o Matheus apertou. E ele não lembrava. E aí nós entrevistamos ele e eu falei assim, olha, doutor, ele falou, quem bate esquece, né? Quem apanha não... Esse episódio está disponível no Spotify, quem quiser escutar, eu passando por essa gafe, tá lá registrado. Vale a pena, viu, pessoal? Ô, professor, e aí tem uma outra parte que todo congressista quer saber, né? A gente falou de turismo, falou de ciência, mas a galera também quer saber muito da agenda cultural. O que a gente pode esperar do congresso? Olha, é o grande reencontro. É um grande reencontro. Então, nós vamos fazer... A nossa ideia do ponto de vista de planejamento é fazer os eventos sociais de uma forma fluida, né? Na terça-feira, na abertura do evento, nós vamos ter um coquetel. Eu vou falar algumas coisas só, tá bom? Tá. Um coquetel que vai sair de dentro, ele vai ser um coquetel fluido, que nós estamos
imaginando, vai sair de dentro do auditório Master, onde vai ter a abertura, né? E vai se estender para a feira de exposição. Vão ter entre 4 e 5 espaços musicais diferentes. Brasília é a terra do rock e do chorinho. E o Clube do Choro é bem do lado. Frente, Né? Então nós vamos explorar essa questão do chorinho. Então, nessa abertura, nós não vamos fazer um show único, nós vamos fazer ilhas, né, de apresentações para cada um se achar na sua tribo. Né? Para quê? Para que as pessoas se juntem e conversem. É o grande reencontro. Não vai... Tem que cancelar o Wi-Fi, ninguém mexe no celular. Né? Conversem, desliguem o celular. Na quarta-feira, aí, gente, é até emocionante. Por que o congresso vai ser no dia 15 de agosto? Porque no dia 15 de agosto é o dia do cirurgião vascular. Tá? E por que vai ser em agosto? Porque em agosto nós estamos conquistando, já aconteceu no ano passado, o agosto azul e vermelho, né? Que é o mês, né, que remete à nossa especialidade. E Brasília vai estar pintada de azul e vermelho. A torre já está garantida. Muito provavelmente todos os ministérios, toda a esplanada do ministério, nós vamos colocar uma iluminação, a câmera, nós vamos lutar por isso, mas a torre já está garantida. Pintar Brasília de azul e vermelho. E com isso, a gente fortalecer a nossa especialidade. Nós precisamos dizer que nós existimos. As pessoas ainda não sabem o que é angiologia, o que é cirurgia vascular, nos fala cirurgia cardiovascular, entendeu? Mesmo. Nós vamos fortalecer essa situação. E vamos ter um peso de lobby, assim, de político, que vai ser em Brasília, e aí capitaneado pela Nacional, pelo Dr. Júlio, nós vamos fazer uma divulgação no meio político, né? Não dentro do Congresso. O Congresso vai ser científico, mas vamos levar isso para fora do Congresso para poder fortalecer a nossa especialidade, porque as pessoas olhem para a gente o real valor. Né? Veja o que os nossos especialistas passaram, né, na pandemia. Nós circulamos hospitais do primeiro ao último andar, e todos os leitos. Né? Então, vamos mostrar que a especialidade existe. E a terceira situação que vai acontecer é que esse ano, especificamente no dia 15 de novembro, a sociedade completa 70 anos. Então vocês vão ver já uma logo que vai estar em todas as peças, a logo dos 70 anos. Ficou bem bonita, hein? Ficou bonita, meio estilizado, 70, ele ficou bacana. Foi votado, foi um negócio feito com muito, muito, muito carinho. Então, nós vamos ter a festa dos 70 anos junto com o Congresso. Então, teve um adiamento por causa da pandemia, mas aí teve umas coincidências boas também, né? O destino das coisas. As coincidências, né? Você vê tanto de coincidência, né, que acontece, né? Quando as coisas são trabalhadas, as coincidências atravessam. Né? Exatamente. Então, na quarta-feira, na segunda, um coquetel diferente. Na quarta-feira, nós vamos ter essa festa dos 70 anos, né? Após a parte científica, sem nenhum envolvimento com a parte científica. Na quinta-feira, eu não gostaria de dar o spoiler. Vai ser uma festa. A gente quer saber. Na festa, vai ter uma festa também de reencontro, mas uma festa mais despojada. Legal. Tá? Sem muitas firulas. Uma festa que eu diria que vai contemplar o ritmo principal de Brasília. Que é o rock and roll, é isso? É isso aí. Vocês têm algum sotaque lá, cara? Assim, tipo... Então, eu achava, quando eu fui pra Botucatu, que a gente não tinha igual o sotaque de Brasília, a gente não tem sotaque, mas o pessoal me reconhecia lá pelo sotaque, né? Então, o que você acha? O R é um pouco mais seco. Tem, eu acho que tem muita gíria, né? Tem muita gíria e tem uma mistura de sotaque, na verdade. Né? Como é um de cada canto do país, você tem de tudo lá. E comida, assim, tem uma comida típica brasiliense? Olha, tem muitas comidas típicas de lá, mas as comidas típicas de lá são adaptações, normalmente, das diversas culturas que foram para lá. Exato. Né? Então, nós temos o arroz com piqui. É uma comida de lá, por quê? Porque Brasília, na verdade, o Distrito Federal, é um quadrado dentro do estado de Goiás. Né? E temos comida típica que vem do Nordeste, que vem de Minas, que vem de São Paulo, extremamente eclético. Agora, o Parque Gastronômico de Brasília hoje é excepcional. Aliás, no Congresso, nós vamos ter duas situações interessantes. Ao lado do Congresso, mais uma coincidência, né? Sim. Inaugurou-se o Mané.
Cara, é muito legal. É um centro, um polo gastronômico, assim, que é tudo concentrado. Que nem tem o Italy, só que é Sei. de todos os É restaurantes uma diferentes. gastronomia de É do lado. altíssimo nível, Aham. do lado, tá? Pra ir a pé, assim. A pé, Dá. a pé. Só atravessar a a pé. rua. Mas quem não quiser atravessar a rua, nós vamos dar um jeito de fazer um trânsito. Aham. Mas é uma alta gastronomia com um preço razoável. Esses dias eu comi num restaurante peruano lá, fenomenal, né? O preço de um sanduíche quase. Que legal. Né? Essa foi a verdade. Além disso, nós vamos ter ao lado também, no espaço atrás do Centro de Convenções, a possibilidade de vários food trucks, que lá também é a capital dos food trucks. Tem demais, né? As feiras dos food trucks, coisa, mas é uma comida sofisticada, não é simplesmente... Brasília, né? Sanduíche. Não é Outro qualquer coisa, é nível, Pato Branco. né? Entendeu? Uma coisa Não é o sul, entendeu? Ele acha que Curitiba é a Europa brasileira, então ele vai ver o que é a capital Não é do que eu Brasil acho. agora. A comunidade brasileira entende dessa forma. Tá certo, tá certo. E só um parêntese também, ele falou que vai ter projeção na torre, né? Não é só a Torre Eiffel que tem, a gente vai ter a torre de TV lá, que você vai ver que é um outro ponto turístico que é perto, também dá pra ver a cidade inteira, tem aquela placa Eu Amo Brasília em frente, e vai ter a projeção das cores lá também. Muitos pontos turísticos vale a pena levar a família. É. Volto a insistir, né? Porque, primeiro, não tem grandes deslocamentos, né? Os hotéis são próximos. Se a pessoa quiser ficar um hotel sofisticado, próximo do lago, que tem uma área de lazer, também não fica longe do Congresso. Em torno de 10 minutos. Né? E mesmo as distâncias sendo longas em Brasília, os deslocamentos não são tão demorados, Não, né? São rápidos. não. Então, assim, É. não é que nem São Paulo, essa parte. Nessa situação, sim. Na época pré-pandemia, Brasília estava se tornando a meca dos eventos, exatamente por causa dessas facilidades naturais, né? 40 mil vagas de hotel, né? As situações são concentradas. O lance do aeroporto é muito favorável também. Sim, outro é muito Você bom. pegar um voo só para chegar no Congresso é muito confortável. De qualquer lugar do Brasil, né? Então, assim, tem essas facilidades que fazem com que a gente tenha obrigação de entregar algo diferente, na verdade. E uma outra dúvida só que o senhor tinha falado de comentar, a questão do Masterclass. Conta um pouquinho pra gente. Esse aí do Masterclass, muito bem. O Masterclass é uma ideia que o Dr. Alcides trouxe. Aliás, o Dr. Alcides é uma fonte de ideias que é impressionante. Hoje, 6 horas da manhã, ele me mandou umas 30. Eu estava escutando o áudio dele. Um abraço para ele. Uma O pena não nosso poder ter núcleo vindo. duro é excepcional. A nossa regional abraçou de uma forma excepcional. Então, assim, o Congresso está muito amado. Essa é a verdade, entendeu? E o Alcides trouxe a ideia que é uma ideia já de congressos internacionais, que é um momento que a gente chama um expert, um professor reconhecido por uma atividade que faz, pega um grupo de 15 pessoas, sem slides, sem projeção, e vai para uma sala pequena, uma mesa redonda. Ele senta lá e os 15 sentam aqui e conversa livre, perguntas livres. Como é que o senhor faz? Como é que o senhor consegue cateterizar? O que o senhor usa? Aquelas coisas que você sempre quis perguntar e nunca teve oportunidade. E lá na salinha você Legal. tem a possibilidade de Tirar sua perguntar, dúvida, de tirar sua dúvida diretamente ali. E esse professor, obviamente, né, ele já vai estar, ele aceitou, e se ele aceitou de bom grado, sem nenhum tipo de conflito de interesse. Nessa atividade do Masterclass é ciência com interessado. Essa atividade é quando a gente quer trazer a academia para dentro da profissão. Esse é o papel do Congresso, né? É pegar a academia e traduzi-la de uma forma Você botar prática, no seu dia a dia, no né? dia a dia. A ideia é que segunda-feira, depois, né, dia 22, você esteja fazendo alguma coisa que você aprendeu ou já sabia e até lembrou, refinou, né, refletiu sobre isso no Congresso. Então, nós vamos ter 4 Masterclass desses, né? Horários, na hora, vai ser provavelmente numa hora do almoço, né? E aí, são 15 vagas para cada Masterclass. Fica a critério de vocês, mas nós temos uma vaga desse Masterclass para vocês fazer do jeito que vocês quiserem, sortear entre Vamos sortear no perfil, Opa. então. Vou pensar se eu vou querer sortear. Pode ficar pra mim, não? Nossa, coincidência, caiu bem o Luiz. também, olha que coisa. Então, Bacana. assim, nós estamos aqui... Oportunidade, hein? Isso, exatamente. Fica uma vaga nesse Masterclass a escolher, né? São 4 para os
as pessoas que estão ouvindo o podcast de vocês. Combinado, a gente vai fazer esse sorteio então no perfil do Instagram. Perfeito, mais próximo do congresso a gente faz. Professor, a gente está chegando no fim aqui do podcast, extremamente interessante, a gente está muito animado para o 44º congresso. O Fremito vai estar lá, Luiz? Acho que é a presença Pode dar spoiler? confirmada. Pode dar A gente não vai spoiler? contar para ninguém, né? Ah, talvez. A gente está com a presença confirmada. E aí eu queria que o senhor deixasse o convite final para os nossos ouvintes e uma mensagem também de encerramento. Muito bem, eu queria que todos os ouvintes, eu queria agradecer vocês, sabe? Estou muito à vontade, né? Às vezes aqui a gente falou até demais, eu acho que eu nunca falei tanto sobre o desenvolver do Congresso de uma forma tão espontânea. E aqui eu queria convidar todos, em especial os associados, os médicos residentes, chefes de serviço e o nosso médico lá do interior do país, aquele que, sabe, que vem à vontade de ir no Congresso e falar, e essa vontade passa. Quero convidar você para ir no Congresso, que você vai ter novidades. Gostaria que você, o mais cedo possível, entrasse no nosso site, né, Vascular Brasília 2022, e fizesse a inscrição, com 50% de desconto. Se tiver alguma dificuldade, porque não está adimplente ou ainda não é sócio, procure a regional, faça a inscrição. Né? Nós vamos fazer o possível e o impossível para que você vá ao Congresso, ao grande reencontro. Nós precisamos desse reencontro, gente. Olha, o valor normal, 2.200, mas a partir de agora, tá, vai ser 50% de descontos para os sócios adimplentes. Isso significa que é menos do que o preço do último Congresso. Se a gente lembrar que temos 40% de IPCA, correção, de EGPM, nós estamos aqui realizando um sonho que era de dar um Congresso por ano, que na verdade é isso que está acontecendo. Então, conclamo a todos que façam inscrição, conclamo a todos que tiver alguma ideia, sugestão, o Congresso é para vocês e de vocês. Cara, R$1.000 para passar 4 dias lá aprendendo com os maiores nomes do Brasil e do mundo é de graça, né? E conhecer Brasília, né? Já tem esse grande ponto. Não, porque assim, não é custo, isso é investimento, né, cara? Tipo, onde você quer chegar na tua carreira? É o primeiro passo, é você fazer lá qualquer escutar, curso né? hoje, Claro. né? Não chega nem perto. As pessoas, queria fazer uma ressalva, as pessoas estão confundindo o preço da inscrição, que é uma ajuda de custo, na verdade, da inscrição do sócio adimplente com o não sócio, com o sócio não adimplente. Os não sócios, eu gostaria muito que ele se associasse para se tornar um sócio, né? O sócio inadimplente que também regularizasse a situação, que é extremamente desejado a presença deles. Mas é óbvio que o sócio não regular, o preço é maior, né? Porque Sem é uma dúvida. situação justa, né? Bom, para quem ainda não se inscreveu, então fica atento e anota na agenda as datas do 44º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, que vai acontecer do dia 15 ao dia 19 de agosto. Para o carro no acostamento, Anota, já no faz a Google inscrição. Calendário, faz a inscrição. Você pode fazer a tua inscrição pelo www.vascularbrasilia2022.com.br ou no perfil do Instagram @vascularbrasilia_2022 para você obter todas as informações e se inscrever. O perfil para encontrar o professor Antônio é no @acarlos_anjo. Isso. Ou no underline, no Brasília Vascular underline 2021. Professor, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. A gente quer desejar toda a sorte do mundo para o Núcleo Duro e toda a comissão científica, organizadora desse congresso. A gente sabe e participou um pouco dos bastidores, dos perrengues que vocês passaram. A gente tem certeza que vai ser sucesso, Com né, Luiz? certeza. Nossa E a gente presença... queria, por último, de novo agradecer e dizer o seguinte: a todos os ouvintes que estejam interessados que em 2022, em agosto, Brasília, a capital de todos os brasileiros, vai ser a casa de todo cirurgião vascular e angiologista. De todo aquele médico vascular que tem interesse pela cirurgia vascular, nem que seja para visitar a feira. Não é? Dê uma olhada no site, a programação é muito extensa. Esse é um grande problema, nós temos muita coisa. Temos 4 eventos paralelos, vale a pena conferir. Estaremos lá em agosto, sem sombra de dúvidas. Com certeza.
Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando e curtindo o podcast Frêmito e também as suas imagens utilizando o catéter Fogart. Não deixe de conferir e de participar das nossas postagens no perfil do Spotify, Instagram e também no YouTube. Se você não segue aqui no YouTube, dá o clique aí no sininho, isso ajuda o nosso time a continuar produzindo. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais! Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.